sejam bem-vindos a mais uma manhã de Tempo de Despertar. É um prazer te receber aqui comigo nesse momento tão maravilhoso, tão especial para o nosso desenvolvimento pessoal. Para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bárbara Moreno, sou líder do movimento Seja o Seu Despertar. É um movimento que engloba serviços e produtos para a sua jornada de propósito, para te auxiliar, para te servir. Então eu te convido a acessar o QR Code que eu coloquei aqui, para você conhecer esse movimento, se você estiver assistindo aí na TV ou no computador. E eu também vou deixar o link aqui na descrição. Essa é uma série que está sempre aqui no YouTube, chamada Tempo de Despertar, todas as terças e quintas pela manhã. Se você de repente recebeu um compartilhamento, que bom te receber por aqui. E se você já é minha aluna, peço para que você também se engaje aí nesse movimento comigo, certo? Para que nós possamos juntas despertar. Então vamos começar aí essa semana. Cada semana é proposto um tema, e esse tema dividido em 2 aulas. O tema dessa semana, talentos. Vamos falar sobre essa jornada de descoberta e de implantação de talentos. Eu te convido a me seguir também no Instagram, que muito do movimento acontece lá e nasce muita coisa lá também, com a sua ajuda, com a sua participação nos stories, nas lives que acontecem por lá também, tá bom? Então já passa aí também o seu celular, ou se você preferir, tem o link também na descrição desse vídeo. Semana de talentos, começando. Antes de começar, já vamos aproveitar e curtir o vídeo. É muito importante, a sua curtida mostra ao YouTube que esse conteúdo é relevante, que ele merece ser espalhado aí no ranking de busca que as pessoas fazem relacionadas a esse tema que nós estamos propondo aqui de desenvolvimento pessoal. Então, por favor, conto com a sua colaboração para me ajudar aí, dando essa curtida maravilhosa. Compartilhe, tô dando a sugestão de 10 pessoas, mas se quiser compartilhar com 20, 30, fica à vontade, tá, querida? Vamos ativar o movimento. Eu falo muito, seja o seu despertar, o nome do movimento, mas que você também possa ser aí o despertar do outro. Então compartilhe também grupos de WhatsApp, pega esse link, perdão, compartilha depois no Stories. Vamos aí nos unir, né? Porque eu não conheço quem você conhece, que precisa ouvir isso aqui. Eu disponibilizo para todos, mas eu não conheço a todos. Então você me auxilia levando aí para a pessoa que vai se beneficiar com o conteúdo dessa semana. E claro, inscreva-se no canal para que você não perca as outras séries e todo o movimento que acontece aqui no YouTube do Seja o Seu Despertar. Agenda da semana. Primeira parte, vamos falar sobre como identificar os talentos, tá? Eu vou falar de 2 pontos, que é a ativação de memórias e o prazer nas atividades profissionais. E na segunda parte, o que fazer com essa descoberta? Listando talentos e criando um plano de ação. Eu sempre reforço que esse movimento ele é um transbordo da minha jornada, tá? Então eu sempre vou usar como referência o que eu vivi. Nunca eu vou te palestrar algo que eu ouvi dizer. Não, eu senti na pele, literalmente. Vamos então para a parte 1 dessa aula, Descobrindo Talentos. Aproveita e me coloca aí nos comentários da onde você está assistindo e o horário para eu te conhecer um pouquinho melhor. E se você é meu seguidor do Instagram, quero saber, hein?
Pegou o link lá no Stories e chegou aqui? Me conta. Agenda do dia. Vamos falar então sobre a ativação de memórias e ativação do prazer no trabalho. 2 pontos que, assim, na minha jornada foram fundamentais para eu desvendar o grande mistério do talento. Por quê? Para mim, pelo menos, foi. E aí você vai ver se faz sentido para sua história também. Eu sou uma pessoa que tem um histórico de multitalento. O que é o multitalentoso? O multitalentoso, ele é aquele que o que ele se propõe a aprender, e não tô falando assim, ele quer ser médico, ele é bom médico, cientista, assim, eu tô falando de soft skills, assim, aquelas habilidades que nos capacitam para a maioria das funções, principalmente eu que tenho essa paixão aí por atendimento ao cliente, então de diversas formas, diversas frentes diferentes, que necessitam de habilidades diferentes, mas que estão no mesmo contexto, que é estar com um cliente de alguma forma, eu tinha essa facilidade. E também uma facilidade para a arte, então com a dança, até com a interpretação, cheguei a fazer aula de canto. Então, na minha juventude, assim, quando eu era adolescente para a fase adulta, eu era atleta assim, não era atleta profissional, não, federada, mas eu tinha essa proximidade com esportes, com a dança. Então, no começo era um mar de talentos. E no começo da minha jornada foi desafiador, porque tinha essa coisa de você tem que escolher. Você tem que se escolher, você vai fazer o quê? Uma coisa ou outra, uma coisa ou a outra. E hoje existe o termo multitalentoso, mas na minha época era o perdido da turma, o multitalentoso. Não, você não é multitalentoso, você é perdida, você tem que escolher alguma coisa. E eu fui descobrindo que sim, nós temos um talento carro-chefe, mas que os outros eles servem de suporte até para implantação e para o sucesso desse talento carro-chefe, o talento chefe, vamos chamar assim. E aí, algo que fez muito sentido na minha jornada foi a ativação de memórias. Então, eu meditei muito na minha infância, na minha adolescência, o que me fazia sentir muito bem fazendo, porque na infância e na adolescência, principalmente na infância, tá? Você que é mãe, observe e estimule os talentos que estão aparecendo nos seus filhos enquanto crianças. Criança não criança tem cada coisa, nem sempre. Tem coisa que a criança tá mostrando já o talento dela, observe. E aí comecei a retomar em formato de escrita, então escrevia e buscava a sensação. A gente tem uma máquina do tempo dentro de nós, então dá pra gente voltar assim no passado e reviver emoções boas, que me dava prazer. E aí comecei a buscar referências com familiares próximos, então o que fazia sentido para mim, que falava o que eu gostava de fazer e, sabe, o que eu gostava de brincar. Fui pesquisando, no meu caso, eu pesquisei muito com a minha mãe, que era muito próxima ali na minha rotina, acompanhava muito as minhas brincadeiras, as minhas histórias e o que eu passava mais tempo fazendo, o que eu gostava mais. E isso foi me ajudando a identificar. E essa questão da rever ideias antigas, aí eu já era adulta, então ali nos meus quase 30 anos ali, revendo o que eu já tive de ideia de implantação, o que me deu mais prazer e por que eu acabei desistindo? Será que não era mesmo um talento ou foi algo crença limitante, entende? Do tipo, desisti porque eu tava com medo ou eu desisti porque realmente eu não era boa naquilo?
E isso também é muito bom, rever o que você já tentou implantar e desistiu ao longo do caminho e voltou para uma zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? Cada um tem uma, pode ser estabilidade emocional, segurança financeira. O que te fez voltar para isso? E aí tem uma série vocês sabem que eu sempre deixo sugestão de leitura, e o Tony Robbins, Tony Robbins é o coach que inventou o coaching, né? Eu já vi uma entrevista dele e que ele conta que ele foi entrevistado por um grande jornalista americano, Larry King, uma vez, contando sobre o que ele fazia quando ele começou a aparecer na mídia, e nem ele sabia dar o nome do que ele era. Ele falava, eu faço isso, isso, e aí o Larry King falou, então você é tipo um coach, que é um técnico. É aqui como tem o técnico de futebol, o técnico de basquete, que é o cara que pega o time ali e direciona. E ele falou, como se fosse um coach. Então, ele é uma referência aí nessa área. E esse foi um livro que trouxe muito ele à tona, assim, que é o Desperte o Seu Gigante Interior. Então, fica a recomendação. E a ativação de prazer no trabalho. Aí é importante você se conectar com o que te dá prazer hoje, né? Se trazer agora para o presente. Para a gente traçar o nosso futuro, a gente lembra do passado para pegar referência, transforma o presente, certo? Então eu dou 2 sugestões aqui de exercícios, que é muito comum. E todo domingo você passa por isso. O exercício do domingo à noite. O que te faria ansiar pela segunda pela manhã? O que te faria desejar que o domingo acabasse logo e que começasse logo uma nova semana? O que você estaria fazendo que finais de semana seriam bons? Claro que é importante o descanso, o desfrute também do lazer, mas que também te deixaria feliz uma segunda-feira. Você é feliz na segunda-feira? Comenta aqui pra mim. Como é que andam os seus domingos à noite? Esse é um ótimo exercício que você identificar que você estaria feliz fazendo numa segunda de manhã e domingo à noite alegre porque o domingo está acabando, que foi bom, mas que o que vem é melhor ainda, já é um grande sinal de que tá aí o seu talento, tá aí o seu propósito. E todo mundo já fez isso. Esse exercício do prêmio da loteria, a maioria fala assim, eu não trabalharia mais, eu viajaria. Eu falei, tudo bem, a gente faria isso mesmo, a gente compraria, a gente viajaria, mas existe um senso de propósito. Se você tá bem, porque qual que é a diferença? Tem uma questão assim, eu não sei qual é o meu propósito, mas eu sinto que eu tenho propósito em um âmbito profissional, tá? E também eu vi muito isso quando eu fui mãe, e isso pode ser que tenha acontecido com você e é para se analisar também, que quando tem mulheres que quando elas têm os filhos, elas descobrem o propósito, que é a maternidade, que é o cuidar do lar, é o estar em casa, cuidando da família. Esse é o propósito delas. E é algo para se olhar com muito carinho, porque dependendo da situação socioeconômica, ainda não dá, mas é possível, tá? É possível. Tudo é possível, gente, tudo é possível. Até, eu não queria trabalhar. O meu trabalho pra mim é ser mãe, é ser esposa, é isso que eu queria. Mas, a gente tá sem dinheiro, precisa trabalhar para complementação de renda. Tudo é possível, tá? Começa tudo dentro de nós, dentro da nossa alma, com a ajuda do espírito e corrigindo a carne, tudo é possível. Então, esse exercício do prêmio da loteria, se você fica muito resistente em achar algo profissional, talvez você tenha uma missão familiar, talvez o seu propósito seja ser mesmo a líder familiar. Agora, se você tem
algo que te move, em algum momento você vai pensar, eu investiria em tal coisa que é o que eu gostaria de fazer. Entendeu? Ah, eu abriria uma empresa de não sei o que. É isso. O exercício da loteria com foco de propósito, tá? É, outra coisa muito importante, meditar na quietude. Porque para nós, a gente falou sobre o autoconhecimento e principalmente quando você vai revisitar esses lugares, memória, infância, a sua mente ela precisa estar serena. Então, treinar essa quietude, no sejaseudespertar.com você vai encontrar opções de serviços para treino de meditação. E isso é importante, meditar, treinar o silêncio, a contemplação do silêncio, para que Deus possa falar com você também nessa sua jornada de descobrir o seu talento, os seus talentos. E algo que também ajuda muito, não só nesse processo, mas o foco do assunto aqui, né, do nosso tema é esse. Então, a aromaterapia auxilia muito, tá? Em jornada de propósito, tanto para te dar um ânimo, enquanto você não tá vivendo o propósito, para você ter algo que te levante, para você. Porque às vezes você já passou, eu já passei por isso. Eu tô na busca do meu talento, mas eu tenho que pagar as contas enquanto isso. Então eu tô trabalhando em outra coisa que não é necessariamente o meu propósito, mas que eu preciso ser feliz enquanto eu tô ali. Então esse ânimo e também existem vários olhos que auxiliam sim nesse processo de autoconhecimento, de despertar. E aí eu te recomendo, vou deixar o link aqui, agendar uma sessão de bem-estar online que nós oferecemos no movimento Seja o Seu Despertar, tá? Bom, hoje é isso. Quero aproveitar esse final de aula para compartilhar aí o workshop Revelação, módulo 1. São 4 módulos de jornada de propósito. O módulo 1 é sobre autoconhecimento, vai acontecer em São Paulo, na região do Sacomã. Dia 11/3, às 14 horas, das 14 às 17. Esse QR Code te leva para a página que explica tudo sobre o evento e aí você consegue se inscrever por lá. E eu vou te receber com o maior prazer, vai ser incrível. Qualquer dúvida dá pra me chamar também por esse link, pode me acionar nos comentários, tá bom? O que importa é você ter a atitude de despertar. Foi um prazer ter vocês aqui. Temos a aula 2 essa semana. Te espero na próxima aula, tá bom? Um beijo então e até a próxima aula.